Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já estão vendo que nós temos um convidado especial, já esperavam por ele, e ele já está aqui conosco, nosso querido deputado federal Zé Silva. Deputado, seja muito bem-vindo a essa mega live que hoje está acontecendo durante todo esse dia, né, esse dia especial aí, em comemoração aos nossos queridos idosos. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todo o Brasil, vocês que acompanham essa nossa live. Obrigado a oportunidade. Um abraço aí ao Sandro, ao Felipe. Sei que estão todos se movimentando aí, logo mais estarão conosco. Verdade. Vamos ter a oportunidade de conhecer o professor Walter também. É um prazer estar com vocês. Amém, coisa boa. Daqui a pouquinho o professor Walter está chegando, gente, também, como convidado para fazer parte aqui desse bate-papo bem legal sobre esse dia tão especial que é o Dia do Idoso e também o Dia da Previdência Social. Deputado, vamos começar logo já colocando esse povo aí para raciocinar um pouquinho junto com a gente. A nossa MP 1006, né, tem prazo aí até março, né, deputado? Existe algum movimento aí nos bastidores? O que é que o senhor pode nos dizer sobre isso? Do que é que está acontecendo? A gente sabe que vocês estão em recesso, voltando agora em fevereiro, mas o que é que a gente pode esperar das movimentações para que a gente possa sim ter pautado a nossa MP 1006, que está lá dentro, né, com a nossa emenda do 14º salário, através do senhor? Bem, Milton, realmente nós estamos de recesso, mas a vida parlamentar, você está de recesso de estar presente na Câmara, de sessões e de reuniões formais, mas a política continua como a vida continua todos os dias. Nós teremos um marco importante, que será no dia 1º de fevereiro, é a eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, terá a votação lá e vai ser uma eleição presencial, com exceção daqueles grupos de risco, dos parlamentares que não poderão estar presentes. Ainda aguardamos essa decisão. Mas a medida provisória ela foi deixada de contar o tempo nesse período de recesso. Então, ela, na verdade, nós temos um mês exatamente, 1 mês e 10 dias, porque ela vai vencer a medida provisória 1006 no dia 11 de março. Então, já nesse período agora de conversa, de negociação, de colocar para os candidatos à presidência da Câmara o compromisso que eles precisam ter com as categorias, com as propostas que nós fazemos, eu já coloquei isso com muita clareza, eu já debati com um dos candidatos, né, e ele fez o compromisso de colocar na pauta a medida provisória, porque o risco que nós corremos é da medida provisória não ser nem pautada. Se ela não for nem pautada, ela perde a sua vigência. Sim. E também aí a nossa emenda, que é a 48, ela também perde aí a sua eficácia, né? E nós estamos trabalhando para que ela seja aprovada e mesmo antes tarde do que nunca, né? E os aposentados e pensionistas recebam o 14º salário. Ô, Milton, mas aí encerrando essa primeira participação aqui, primeiro dar um abraço muito especial a todos os homens e mulheres pelo dia, né, do aposentado, dia do INSS, já que eles dedicam toda a sua vida trabalhando pelo país, produzindo riqueza, cuidando das suas famílias, cada um na sua profissão, e toda a profissão muito honrosa. Eu quero o meu abraço especial a cada uma das pessoas que são aposentados hoje, e hoje é um dia de comemorarmos. Por isso, eu quero cumprimentar você também, doutor Sandro e o Felipe, por promover essa live, para a gente poder falar para o Brasil inteiro, cumprimentar essa categoria muito importante, a mais importante, porque é ela que garantiu que o Brasil seja hoje uma grande potência mundial. Verdade, deputado, maravilha. Deputado, a gente está observando toda essa movimentação que vem acontecendo, aliás, que aconteceu durante todo o ano de 2020 e que, lógico, permanece agora em 2021. Muitas coisas foram conquistadas, a gente abriu muito espaço que a gente acreditava ser impossível, essa é a verdade, de serem abertos até então. E a pandemia nos trouxe essa possibilidade de luta, né, de abrir as cortinas, de dar um rosto e um nome para essas 35 milhões de pessoas que são os nossos queridos aposentados e pensionistas, na sua maioria, lógico, idosos, nem todos são, mas na sua maioria sim. E a gente percebeu agora, recentemente, hoje pela manhã nós estivemos aqui com o presidente do INSS, e ele já nos confirmou, de fato, mais uma ação semelhante à que aconteceu quase um ano atrás,
quando eles anteciparam o 13º, né, para a questão da movimentação da economia e tudo aquilo que a gente já sabe. Agora a gente acabou de ter hoje essa confirmação de que só falta fechar a data, né? Se ainda no calendário agora de fevereiro para março, ou um pouco mais à frente, mas já está batido o martelo sobre a questão da nova antecipação do 13º. Nós temos dito para o nosso público que isso fortalece, de uma forma ou de outra, a questão do nosso 14º, né? Porque a lacuna que ficou aberta de 2020 para agora, ela não foi solucionada, ela não foi fechada, né? E essa conta não vai fechar até o final do ano, se o nosso 14º não vier. Certamente não teremos 13º antecipado todos os anos, e assim as pessoas na dificuldade que já se encontram. Como é que o senhor vê? O senhor concorda com esse meu ponto de vista? Como é que o senhor vê essa questão da antecipação novamente? Se isso fortalece ou não a nossa luta pelo 14º? Bem, Milton, primeiro, eu sou um dos que defendi, no início da pandemia, que o Brasil utilizasse e utilize todas as suas poupanças, todos os fundos que o país tem para proteger a vida. E proteger a vida principalmente dos aposentados e pensionistas, que, segundo a própria ciência, os profissionais da saúde, da Organização Mundial da Saúde, são os mais vulneráveis em relação à pandemia. Então, eles, mais do que ninguém, precisam desse recurso para manter o distanciamento, ter os cuidados com os medicamentos, com a saúde, com a alimentação e ter qualidade de vida. Esse é um primeiro ponto e eu sempre fiz essa defesa. O segundo, também concordo com o seu ponto de vista, que é preciso, sim, antecipar o 13º. Isso é importante, primeiro pensando nos aposentados e pensionistas, depois pensando na economia, especialmente depois nós podemos abordar as pequenas e médias cidades, principalmente, têm como principal fonte de renda. Eu posso citar aqui os grotões de Minas, mas é assim no Brasil inteiro. As pequenas cidades, o recurso, o dinheiro sagrado da aposentadoria, ele que movimenta as cidades. Então, ao fazer esse adiantamento, a gente é justo, precisa ser feito, terá que ser feito, mas ele não resolve a situação. Você vê que quando antecipa o 13º no começo do ano, chega lá no final do ano, o cobertor não cobre tudo. É aquela história da roça, né? Você cobre a cabeça e descobre o pé. Então, realmente fica essa lacuna. Por isso que, na minha visão, é um reconhecimento do governo, criou-se, como você disse, durante esse ano, mesmo que remotamente, não estando presente 98% dos deputados lá em Brasília, na Câmara, mas fortaleceu esse debate. E eu quero, assim, sempre reconhecer aqui e agradecer a oportunidade de ser parceiro de vocês, porque vocês foram fundamentais, foram como se fosse a locomotiva que puxa os vagões dessa luta, né? Mas agora fortalece porque há essa consciência no Congresso Nacional, há uma consciência da população brasileira e espero que o governo, como se conscientizou de rapidamente agora antecipar o 13º, também fazer apoiar as nossas propostas aí, nossa mesmo do Brasil inteiro, como você diz, de 35 milhões, para que tenha o 14º salário para os aposentados e pensionistas. Inclusive, Milton, eu estou preparando uma proposição, porque segundo as próprias informações do governo, estatísticas do governo, do IBGE, são 3.400.000 pessoas que, se não tiver o auxílio emergencial, eles não têm nenhuma fonte de sobrevivência de renda, né? Eu estou tocando em outro assunto também, que eu fico preocupado, porque nesse momento é que a política, que os altos impostos que todos nós pagamos, precisa vir para proteger as pessoas. Então, eu estou preparando uma proposição para estender o auxílio emergencial das pessoas que têm uma renda, segundo o governo, aí, abaixo de R$ 178, que se fala que é a linha que separa quem é mais carente e quem não é carente, né? E que esse contingente da população tenha o auxílio emergencial. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Eu sou contra terminantemente aumentar impostos, né? Mas nesse caso, eu estou propondo uma CPMF emergencial com fins exclusivos para um auxílio emergencial até a gente, com a solidariedade entre nós, com a nossa fé e com a ciência, a gente superar essa pandemia. Isso é muito importante. A gente tem observado que
toda essa movimentação que a gente começou a fazer ano passado despertou, né, em muitos parlamentares essa visão, não que eles não soubessem que existiam essas pessoas, lógico, né, mas, digamos assim, que tivesse uma sensibilidade maior. A gente tem visto que, de acordo com os levantamentos, dos mais de 210 mil mortos, né, 73%, 74% são idosos, né, então é um público realmente que tem necessitado ainda mais, né, de uma atenção especial. Eu acredito, sim, que ações como essa sua realmente vai de encontro ao que a gente precisa. Deputado, na sua opinião, além do que o senhor falou, que você já está colocando em prática, o que é que faltaria hoje, na sua opinião, para o Brasil, né, para essa categoria específica? Eu costumo te perguntar muito isso, porque a gente sabe que a gente tem uma cultura, né, infelizmente, uma cultura que não valoriza o idoso, né? A gente vê na própria casa da gente, muitas das vezes, infelizmente, através de um tio, de um primo, de alguém mais distante, ou de um vizinho que realmente não valoriza o idoso. Quando ele é valorizado é porque ele tem algo a dar ainda, muitas das vezes o seu próprio salário, né? Quantos idosos, infelizmente, vivem aí nas mãos de muitos filhos, de muitos netos, até muitas das vezes com o cartão de seu benefício ali preso, né, no poder deles, e nessa situação. Hoje, o que é que a gente pode fazer de um modo em geral que o Brasil ainda não fez pelos seus idosos? Bem, Milton, o primeiro ponto, e a primeira ação concreta, é o que nós estamos fazendo. Uhum. Porque as nações, os povos, a população de uma pequena, de uma média, de qualquer tamanho de uma cidade ou de uma comunidade, a gente forma cultura, né? Então, a cultura é durante o período, isso vai passando de geração para geração. E essa cultura, a gente forma ela em 2 pilares, né? Uma na escola, que está nos livros, com os professores, nossos educadores, e outro com a própria família, que sem fazer comparação, mas nesse caso da questão de valorização dos idosos, eu acredito que as nossas famílias precisam mais discutir esse assunto. E quando nós estamos aqui investindo esse nosso tempo de uma maneira muito honrosa em tratar desse assunto, em tratar desse tema, é importante. Agora, é importante também no momento das eleições, porque tem muitos segmentos da população brasileira, e eu sou funcionário da Emater de Minas há 31 anos, a Emater tem 72 anos e falava que a gente não podia fazer política. Só que quando chega nos momentos mais críticos, os políticos é que decidem o que nós teremos na nossa vida. Se nós vamos ter o 14º salário, se a energia elétrica, se a saúde, a educação, ou seja, a nossa vida, as condições da nossa vida é decidida na política. Então, é fundamental nós cada vez mais colocarmos esse assunto da qualidade de vida, da valorização, do respeito aos idosos, que você disse aí, eles chegam aí a 35 milhões de pessoas, né? Então, isso dá quase 18%, basicamente, da população, quase 20% da população brasileira, e a tendência nossa é, cada vez mais, graças também à ciência, nós estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida é maior, então vai aumentar essa categoria cada vez mais. Então, na prática é isso, as famílias fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutindo, e na política. Você vê que eu estou no 3º mandato, já são 10 anos na Câmara dos Deputados, é o primeiro ano, como você disse, que eu vejo um debate respeitoso, consistente e com condições concretas de conquistas na Câmara dos Deputados desta categoria. Antes era um ou outro parlamentar só que fazia essa defesa, né? E destaca aqui o nosso Paulo Paim, que é um grande senador, né? Sempre acompanhei ele, mesmo antes de ser deputado. E hoje não, hoje você vê que são vários os parlamentares, o assunto, quando é colocado na pauta, e você que está nos acompanhando, a Câmara dos Deputados tem mais de 15 mil projetos de leis, proposições. Se você pegar emendas e outros tipos de proposições, chega a quase 20 mil. E vejam que, pela liderança de vocês, pela nossa mobilização total no Brasil, nós estamos conseguindo colocar esse assunto como prioridade. Então, isso mostra que o que precisa fazer são ações concretas e, como eu disse, né, na educação, na família e, principalmente, colocar na política. E quando você coloca na política, é preciso levar informações, como você começou colocando aqui, ó, são 35 milhões, né?
Imagina quantas pessoas que não são ligadas nesses 35 milhões. Eu trouxe uma outra informação. Das pequenas cidades, principalmente, médias cidades, é a principal fonte de arrecadação. Então, isso movimenta a venda, a mercearia, a padaria, a farmácia, a borracharia, o posto de combustível, ou seja, movimenta toda a roda da economia, todos os campos da economia. Então, é o que nós estamos fazendo, sabe? É colocar no debate, chamar as pessoas para reflexão e, principalmente, ter representatividade no Congresso Nacional. Sim. Nós temos trabalhado também, inclusive, eu tenho uma ideia legislativa que está sendo transformada agora em um projeto de lei, foi abraçado até por um colega seu, o deputado Ricardo Silva, que vai estar com a gente aqui mais tarde, e ele alcança, né, em sendo aprovado, mais 4,9 milhões de idosos, boa parte deles, porque esse benefício seria para o BPC Loas, para quem recebe benefício de prestação continuada. Hoje é um grupo de pessoas de quase 5 milhões, né, de beneficiários, né, do BPC, entre idosos e deficientes, e que não tem direito a um 13º. Eu sei que a lei orgânica, né, de assistência social é diferente do regime geral, mas hoje, se nós conseguimos abraçar, por exemplo, um detento tendo auxílio reclusão, né, e direito a um 13º, por que não alcançar pessoas que, embora não tenham contribuído por 15 anos ou 20 anos, como exige o INSS, mas contribuíram com alguma coisa e alcançando essa idade, no caso dos maiores de 65 anos ou os deficientes, não ter direito a um 13º. Se compararmos em termos de números, né, 35 milhões para 4,9 é uma diferença muito grande, mas um povo tão necessitado quanto, porque eles também têm mantido, principalmente agora durante a pandemia, muitos são arrimos de família, né? Então, qual a sua visão sobre isso? É um público, se o aposentado, se o idoso já era esquecido, esse público ainda é mais esquecido ainda, esses 4,9 milhões de pessoas. Você fala do que recebe o BPC, né? Recebem BPC, benefício de prestação continuada. Bom, aí a gente começa a segmentar os contingentes da população brasileira que você tem que ir fazendo a escala de prioridade para o atendimento, né? Esse do BPC, na reforma da Previdência, me recordo muito, houve um debate muito forte em relação às pessoas, né, do BPC, da LOAS também, né, que eles estão ali precisando muito, e nesse momento em que nós estamos cuidando da questão do 14º salário dos aposentados e pensionistas, eu tenho certeza que é um segmento que também nós temos que fazer esse trabalho no mesmo sentido que estão fazendo com o 14º, né? E eles precisam muito, com certeza, nesse tempo tão sombrio da pandemia, como eu disse, é o momento que mais precisa para manter as suas condições de prevenir com isolamento social, ter a condição da alimentação, mas é uma categoria que já foi assim, muito contemplada nos nossos debates lá, e nós podemos ampliar nas nossas proposições lá no Congresso Nacional nesse sentido. O deputado, de acordo com o partido, com o seu partido e os partidos dos colegas com os quais o senhor conversa, de acordo com essas conversas, o governo federal hoje, ele aponta alguma prioridade para esse nosso público, o aposentado de um modo em geral, ou o idoso também? A gente vê alguma conversa direcionada, porque o que é que acontece? Dentro até do que eu falei agora há pouco, da desvalorização desse grupo específico, porque olha-se para o aposentado, olha-se para o idoso, como se realmente fosse alguém que não contribui mais, não tem mais o que contribuir, né, para o país. Mas só que não se pode esquecer que contribuíram por 30, 40 anos. Né? Então, dentro disso, o senhor vê alguma movimentação também nessa linha de políticas públicas voltadas especificamente para dar uma condição melhor de vida, independente do que seria o aumento salarial, que a gente sabe que é algo realmente aquém do que se precisa mesmo para ter uma mínima qualidade de vida hoje, né? A gente sabe que aposentado hoje, né, de um modo em geral, muitos deles sustentam netos, filhos, a pandemia provou isso, né? Muitos voltaram para casa porque não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, vão para onde? Para casa do único lugar que tem fonte de renda fixa, que é o aposentado. E a gente sabe que para piorar ainda mais essa situação, a maioria deles já tem boa parte da renda comprometida, né, com os empréstimos e outras coisas, até para manter essa subsistência deles. Como é que está o governo nessa movimentação
de forma mais fechada agora. Eu sei que o seu trabalho é mais específico ali dentro da Câmara, mas como liderança, como é que o senhor enxerga essa movimentação hoje? Olha, uma coisa mais encaminhada? Sim, há uma movimentação muito grande no governo, e não é nem desse governo só, é um desafio que o governo precisa resolver, e eu vejo que evoluiu muito agora nos últimos 4 anos, aproximadamente. Eu acompanhei muito de perto no governo Temer, estou acompanhando desse governo agora também, que é em relação a modernizar o INSS. Vocês vejam que quando se inscreve, completa a idade, tem todos os quesitos, o INSS ele não tem capacidade operacional de rapidamente dar resposta. Então, eu vejo, inclusive, um segmento no governo hoje de digitalização do governo, isso economiza, dá celeridade, agiliza, né? Então, esse é um inclusive, me atrapalhando, foi uma das perguntas que eu fiz hoje para o Rolim. Como é que está esse... qual é o encaixe aí dessa modernização, né? Essa digitalização, digamos assim, da coisa, onde a gente tem uma grande maioria, infelizmente, de pessoas ou analfabetas ou semi-analfabetas, né? Ou analfabetos digitais, um pouco complicado. Pois é. Então, inclusive, eu participo, sim, Milton, de algumas ações especialmente ligadas à área rural, sabe? Tem 5 milhões e 100 mil agricultores familiares, que todos são... Eles têm o benefício de serem segurados especiais da Previdência e que eles têm um cadastro da agricultura familiar. Só que esse cadastro ele não é integrado com o INSS. Então, quando o trabalhador rural, especialmente, eu estou falando esse que eu participo efetivamente, ele vai se aposentar, eu não sei o contingente, mas o doutor Sandro é advogado, sabe disso, mas grande parte deles, quando eles requerem, e o requer é aquilo que a gente tem direito, né? Quando eles requerem a sua aposentadoria, grande parte, mais de 80%, ela é negada, porque às vezes ele não consegue ali levar todos os quesitos da comprovação, aí ele tem que entrar na justiça, uns fica 10, 15 anos, outro até perde, assim, já morre e não tem o seu direito assegurado. Então, eu tenho participado muito no sentido de, e o governo está fazendo isso, de integrar os bancos de dados, por exemplo. Peguei esse banco de dados do Ministério da Agricultura, que tem mais de 5 milhões e 100 mil agricultores, integrar com o banco de dados do INSS. E assim, você vê, hoje eu pego um aparelho de smartphone e faço um pagamento instantaneamente na conta, sabe, entre bancos e tudo. Então, por isso, eu vejo essa movimentação e creio, eu tenho muita expectativa que nos próximos 3, 4 anos, não adianta também falar que isso amanhã vai acontecer, eu acho que a aposentadoria vai ser quase que automática. Chegou no momento, você tem um cadastro de toda a população brasileira, né? Então é preciso. Outro ponto que eu vejo que o governo está fazendo esse esforço, eu acho fundamental, e também eu vejo isso também nos últimos 5 anos que eu acompanho, é que os usuários do SUS no Brasil, e olha que o Brasil, em relação aos próprios Estados Unidos, né, vai ter muito mais facilidade de fazer a vacinação, porque tem uma rede, né? Você tem o agente comunitário de saúde, você tem o posto de saúde lá no bairro, tem o posto de saúde do pronto atendimento na pequena cidade, no pequeno distrito, né? Então, o SUS, ele, graças a Deus, é uma rede muito, muito boa, né? Tem muitas dificuldades, mas vocês imaginam que o governo já está trabalhando, e isso vai ser fundamental, integrar todos os usuários do SUS com o banco de dados da Previdência. Então, se eu pegar os usuários do SUS, esse da agricultura, o INCRA também, todas as propriedades rurais do Brasil, elas têm um documento desde a década de 70, né? Então, esse esforço que eu vejo do governo hoje, primeiro no sentido de dar essa agilidade, né? Então, isso é fundamental. E depois, é preciso também tirar, a hora que acontecer isso, vai tirar muitas pessoas que, às vezes, se aproveitam da categoria para se beneficiar e não estariam ali. Isso vem também prejudicar muito a questão da aposentadoria, dos aposentados, também dos pensionistas, né, e todos os benefícios sociais, né? É verdade. A gente tem visto muito, dentro desses movimentos, acontecer muitas coisas desse tipo. Deixa eu ver se eu localizo uma pergunta aqui que tinham feito, bem interessante. Deixa eu ver se eu vejo aqui no chat.
Hoje, uma das coisas que a gente até conversou também com o Rolim também, deputado, que é uma demanda muito grande dessas pessoas. Infelizmente, são pessoas que já têm idade avançada e, infelizmente, precisam esperar muito por essas filas, né, que a gente tem visto no INSS, as filas de, por exemplo, muita gente com pedido de adicional de 25% porque necessitam da ajuda de terceiros, situações como as próprias perícias médicas, que antes da pandemia já vinha tudo muito a passos de tartarugas e agora potencializou, né, essa corda de espera, se esticou muito mais e é uma cobrança muito grande dele. Politicamente, tem como se interferir de alguma forma, já que o INSS em si é uma autarquia? A gente sabe que, de uma forma ou de outra, o poder político está sempre entrelaçado com esses braços, né, do governo. Olha, Milton, como eu disse, se resolve na política, mas com o conteúdo técnico, né? Uhum. Então, quando eu falo desse trabalho de modernização, digitalização, atendimento online, tem uma série de coisas que o Brasil precisa resolver, né? Mas eu vejo muito esperançoso nesse sentido. Então, o que nós, políticos, podemos fazer? E eu tenho procurado fazer isso. Você vê, hoje, a internet, ela mostrou durante a pandemia que ela pode nos aproximar, resolver a nossa vida, os alunos, né? As nossas reuniões, que antes a gente não acreditava que uma empresa, às vezes, tem trabalhador que fica 4 horas dentro de um transporte, 2 horas, 3 horas. Hoje, grande parte do trabalho desses trabalhadores, pode ser feito da sua própria casa, né? Evidentemente, vamos ter que criar regras para ele ter condição adequada de trabalhar em casa, a questão não ter ali as condições dos móveis, dos equipamentos, né? Mas nós vimos que esse é um desafio. E o Brasil deixou de fazer um leilão 5G, que é uma internet muito mais rápida, muito mais moderna, mas nós aprovamos uma lei na Câmara e no Senado, que já está para o presidente sancionar, para que tenha uma internet mais moderna. Na hora que modernizar essa internet, lugares que hoje, às vezes, não consegue dar rapidez ali no pedido da perícia médica, no protocolo do requerimento de aposentadoria e qualquer outro encaminhamento para o INSS, isso eu creio que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, essa questão da internet vai ser resolvida. Então, é um ponto que a política resolveu, né? Outro ponto, na minha visão, que precisa ser resolvido, dessa modernização, e que ela depende também da política, é na hora da gente aprovar o orçamento. Nós vamos aprovar o orçamento no Brasil agora em fevereiro. Quanto de recurso vai para cada local. Então, eu sempre defendi que tem setores que você não pode reduzir recursos. Esse é um setor do INSS de modernização que não pode reduzir recursos. Então, eu vou estar atuando muito fortemente junto e outros parlamentares, é claro. A gente puxa o debate, aí você vai conseguindo aliados, né? E vocês são fundamentais no sentido de garantir o orçamento, o recurso que o INSS precisa para modernizar. E o que essas duas... Eu citei 2 exemplos práticos aí. O que eles vão qual que é o impacto? Reduzir as filas. E, às vezes, em vez do sei lá, você pode fazer do seu próprio aparelho, né? Então, isso é fundamental. Em relação às perícias, olha, hoje ainda eu estava conversando com o prefeito recém-eleito da cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. E ele, assim, aflito, é um jovem, porque lá não tem perícia. Então, as pessoas têm que se deslocar, às vezes, 180 quilômetros, 200 quilômetros, né? Às vezes, você está no Triângulo de Itaiturama, você tem que andar 150 quilômetros para ir em Frutal para fazer a perícia. Você está no norte de Minas, em Januário, você tem que deslocar para Montes Claros, mais quase 200 quilômetros, né? Então, essa aí é um ponto que a pressão política tem que funcionar para que o governo decida contratar mais profissionais para fazer a perícia. Porque hoje não tem como, não tem como. Ou então, o governo achar outra saída, repassar o recurso para os municípios terem profissionais habilitados ali de fazer a perícia. É um grande problema esse da questão das perícias que você levantou. Das filas, no meu ponto de vista, é isso, é investir em tecnologia e treinamento das pessoas, né? Realmente. Ô, deputado, vamos um pouquinho para a política agora, para a gente polemizar aí a coisa um pouquinho. A gente está vendo muitas conversas, né, e que, lógico, diretamente impacta o nosso público. Né? A gente vai ter a eleição da mesa aí, né, da presidência da Câmara no início de fevereiro,
A gente está meio polarizado agora a coisa, mas a gente sabe que tem dois candidatos principais, né, que é o Lira e o Baleia Rossi. Dentro da sua visão política e da experiência que o senhor tem já como deputado, já com esses mandatos, mais de 3 mandatos, não é isso já? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Hoje o senhor enxerga que, lógico, eu sei que seu partido apoia um ou outro, mas dentro da sua visão, o candidato que o seu partido está apoiando tem condições de abraçar as nossas pautas? Porque a gente sabe que há quem diga que, independente de quem ganhe, vai apoiar o governo, e se de acordo com que se apoia o governo, dentro das nossas pautas, não teria tanta prioridade cuidar da pessoa idosa dentro daquilo que a gente tem buscado como solução. O que é que você me dá de opinião sobre isso? O que é que seria melhor hoje para as nossas pautas? Sim. Bom, primeiro é o seguinte, a legislatura são 4 anos, né? Os 2 primeiros anos, geralmente os deputados ainda sempre, e essa ainda foi uma legislatura que teve uma renovação de aproximadamente 60%, então, nos 2 primeiros anos, geralmente os deputados votam sem conhecer os candidatos, eles votam pela recomendação do partido. E, então, essa segunda metade do mandato, que são os 2 últimos anos, aí os deputados já conhecem, porque já conviveu ali 2 anos com os candidatos, né? Nós temos lá vários candidatos, mas, como você mesmo disse, polarizou entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira, né? Hoje, qual que é a dificuldade que nós tivemos com as nossas pautas, né? Respeito o presidente Rodrigo Maia, teve momentos em que ele teve um papel importante, quando polarizou o executivo com o legislativo, ele teve ali o equilíbrio, né? Mas nós tivemos um problema. Grande parte das pautas, ele colocou um critério, e ele é o presidente, isso compete a ele, de que só colocaria em votação temas que tivesse consenso. Eu discordo completamente. O que para mim, o que eu luto? Se tem um tema, a gente debate ele até chegar num ponto que não precisa mais debater. E coloca em votação e ganha a maioria. Até porque você tem que ver se esse consenso é um consenso que vai ser benéfico para o povo brasileiro ou se vai ser benéfico para algumas categorias específicas, né? Como a gente já conhece, né? Existe um trato muito especial quando se trata da parte econômica da coisa, mas não pensando no povo, infelizmente. Exatamente. Não, e é o seguinte, e quando você debate a exaustão, os 2 lados, ou 3 ou 4 lados que tiver, todos vão aprender, e todos vão colocar seu ponto de vista. Ali, o objetivo nosso é esse, é debater a exaustão e depois votar e ganhar a maioria. E essa maioria, ela sempre precisa estar do lado do interesse nacional. A melhor proposta, para mim, aprovada na Câmara, é aquela mais simples e aquela que não é do governo, nem do Congresso, nem da situação, nem da oposição, mas que é do país, né? Então, nesse sentido, o meu partido tomou uma decisão que vai apoiar, a Executiva Nacional vai apoiar um candidato, e uma grande parte da bancada está apoiando o outro, né? Então, esse momento é um momento de muito tensionamento, né? Mas eu acredito, Milton, né, e tenho a convicção de qualquer um dos 2 que forem eleitos ali, eles terão muito mais compromisso do que a atual mesa diretora da Câmara dos Deputados. Porque eles estão precisando, por exemplo, eu pude conversar no olho com o candidato agora, né, com os candidatos agora. Na outra, os 2 primeiros anos eu não pude, porque a gente estava assumindo, no dia que nós estávamos assumindo, em seguida teve a eleição, sabe? Então eu pude colocar qual que é as nossas prioridades, essa pauta nossa dos aposentados e pensionistas, da agricultura familiar, da pauta da sustentabilidade ambiental que prejudica o comércio dos nossos produtos no exterior, e também a gente tem as consequências de chuva, seca, né? Então, eu pude colocar isso para ele, das obras paradas também. Então, eu pude colocar para os candidatos, né? Então, eu acredito o seguinte, o que a gente, independente dos 2, um dos 2 que forem eleitos presidente da Câmara, eu não vejo nenhum que fala, não, esse aqui vai seguir o governo, até porque os 2 também, que é o Baleia Rossi e o Arthur Lira, são parlamentares maduros, eles sabem que eles não podem estarem lá para defender o governo, tem que estar para defender a população. Inclusive, a nossa grande luta, Milton,
com os candidatos é o seguinte: nós queremos ter voz, né? Como os aposentados e pensionistas querem ter voz na política brasileira, nós, deputados, também queremos ter voz para a gente poder colocar os nossos pontos de vista em votação, nossos projetos. A gente esteve em Brasília agora, né, o senhor acompanhou a ida da gente até lá, finalzinho de novembro, passamos quase todo o mês de dezembro, e a gente pôde ver o quanto realmente foi difícil, né? Tudo bem, estamos em pandemia, estávamos lá em um período um tanto quanto complicado, né, porque a maioria dos deputados já não estavam trabalhando presencialmente, mas a gente pôde perceber, deputado, que realmente dentro do que se busca e daquilo que se apresenta como assunto principal, que no caso da gente era a defesa aí dos direitos desses idosos, desses aposentados e pensionistas como um todo, a gente pode perceber que era um assunto que, querendo ou não, sempre tinha alguma resistência, né? Sempre trazia alguma resistência da grande maioria dos parlamentares, alguns, lógico, que a gente percebeu isso muito claramente, ao ponto de, né, manter uma certa distância, pela delicada situação do aposentado e do idoso, do modo em geral, que já tem ciência dessas pessoas. Então, tipo assim, hoje a gente está, por exemplo, colocando em prática a bancada do idoso, que é essencial. Hoje tem bancada da bala, tem bancada rural, né, tem bancada da Bíblia, mas está faltando a bancada do idoso. 2021 é uma prioridade para a gente colocar essa bancada, e a gente acredita que o senhor, né, estará nos apoiando com isso, e trará mais força para essas nossas pautas, e eu acredito que a partir daí a gente vai ter um outro direcionamento, porque as negativas que nós tivemos, né, deixou isso muito claro, que hoje mais do que nunca se faz necessário uma bancada específica do idoso para que a gente possa tratar desses assuntos como o 14º, que se estendeu aí durante todo o ano, né, e acabou não tendo o êxito que a gente queria com a concretização dele até o mês de dezembro, como não aconteceu, mas lógico que a gente continua agora, porque continuamos vendo ainda mais necessidade do que antes, porque essa situação da pandemia só está piorando, né? As pessoas, infelizmente, não estão levando a sério e só piora com o passar do tempo, infelizmente. Olha, Milton, bom, primeiro tem um ponto que é fundamental, e eu falei isso um pouco antes, reforçando agora, e vocês estiveram lá durante o mês de dezembro, puderam acompanhar de perto, que os destinos de todos os segmentos da população brasileira é decidido ali naquela casa. Então, por isso que eu sempre reforço, e é fundamental quando coloca esse desafio, e claro, com meu integral e incondicional apoio e participação efetiva, de formar uma bancada em defesa dos aposentados, pensionistas, dos idosos. O nosso ano, com a pandemia, nós aprovamos em torno de 120 proposições para todos os setores. Você vê, o governo queria um auxílio emergencial de R$200, nós aprovamos um de 600, né? Aprovamos recursos para santas casas, hospitais filantrópicos, para os municípios, para os estados, a telemedicina, tiramos impostos, por exemplo. Você vê que no começo da pandemia, respirador era sempre no topo da pauta. Ô, doutor! Ô, Ricardo, eu peço perdão pelo atraso aqui, por esse imprevisto aqui, mas hoje a internet não me ajudou muito. Falei disso há pouco tempo, viu? Mas seguindo o raciocínio, doutor Sandro, e agora conosco, muito prazer, feliz 2021 para todos nós, né? Conversando com o Milton. Então, nesse momento que nós aprovamos recursos para todos os setores, eu falava os respiradores, né? E no começo da pandemia, o sistema de saúde não estava preparado. Nós reduzimos impostos, tiramos IPI. Hoje não se fala mais em respiradores porque é uma tecnologia dominada, produzida no Brasil. Espero que dentro de 4, 5 meses também seja assim com a vacina, né? Mas, em que pese, o Brasil foi o primeiro parlamento, a primeira Câmara dos Deputados e Senado a fazer esse sistema de deliberação remota, que é discussão e aprovação à distância, através da internet, mas isso atrapalhou muito. Nós perdemos a qualidade do debate, sabe, Milton? Quando você levanta, que vocês estiveram lá, o Felipe, o Milton, o doutor Sandro, vocês estiveram os três lá em Brasília,
lá, aquela casa, o dia, terça, quarta e quinta, o dia que tem menos pessoas lá levando as suas pautas, são 30 mil pessoas. Então, aquilo lá ficou parecendo mais uma tapera, que a gente fala na roça, um negócio abandonado, feito pela internet. Nós perdemos a qualidade do debate. E aí, quando a gente fala de criar a frente parlamentar, a bancada, né? Isso é fundamental. Por exemplo, os setores organizados. Isso aqui eu recebi essa semana, junto com um dos candidatos, é a pauta do setor industrial de Minas Gerais. Eles fizeram um livro aqui, o tanto de projeto deles que tem tramitando. Então, eu espero, Milton e Sandro, que até ali, pelo mais ou menos do mês de março, já uns 60 dias agora de funcionamento, de retomada dos trabalhos legislativos, oficialmente, que nós já tenhamos lá a nossa pauta dos projetos de interesse dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, e também, o que não tiver projeto, apresentar o projeto como nós já apresentamos, o Ricardo apresentou, o Paulo Paim no Senado, né? Então, isso é fundamental, essa iniciativa e esse ponto de ter aí essa questão da bancada. Quando vocês que estão nos acompanhando, como é que funciona essa bancada? Eu, por exemplo, eu vim da roça, minha questão é agricultura familiar, então eu cheguei no Congresso Nacional, criei uma frente parlamentar. Então, assinou comigo mais de 200 deputados. Tem que ter um mínimo de 172 assinaturas. Então, todos os assuntos ligados à agricultura familiar, assistência técnica, à produção rural, que chega lá na Câmara dos Deputados, eu já puxo isso para mim, né, com esse grupo de deputados, e nós nos reunimos e falamos assim, o que nós vamos fazer em relação a esse tema? Então, assim também, com essa iniciativa, nós teremos lá o grupo de deputados, uma diretoria formada, os agentes comunitários de saúde têm lá a sua bancada, os médicos têm sua bancada, os empresários têm sua bancada, como se diz, tem a bancada ruralista, tem a bancada ambientalista, né? Então, isso é fundamental, e eu acho que aí, quando você me perguntou inicialmente, Sandro, o que precisava fazer, desculpa, o Milton, o que precisava fazer, essa é uma medida muito concreta, e com certeza ela vai dar essa sustentabilidade aí desse avanço das políticas do governo estadual, do governo federal, estadual e municipais para os idosos. Maravilha, seja bem-vindo, meu amigo Sandro. Hoje eu fiquei meio na mão aqui na internet, mas agora já resolveu. Bom estar aqui com vocês, Silvio. Até porque pela essa luta, essa batalha que a gente travou junto, a gente acaba criando um elo até de amizade e de respeito mútuo, porque assim, o objetivo é o bem comum. Quando você está preparado para fazer o bem, isso engrandece a gente. Então, essa live aqui não tinha como, eu estava agoniado aqui, que eu tentando entrar e não conseguia. Até que, enfim, deu certo. Uma coisa que você falou que para a gente, assim, é uma bandeira que a gente levanta aqui, essa questão da bancada do aposentado. Eu não entendo, eu fico perdido de como que uma classe que tem essa quantidade de pessoas, 35 milhões de pessoas, não conseguem ter uma representatividade. É um público que sempre fica à margem. A margem legislativa, digamos assim. Geralmente, quando os projetos vêm, poucos vêm para ajudar e beneficiar. E quando vem, é apresentado por um, por outro, mas fica aquele projeto isolado. É isso que você falou da importância de ter uma bancada. O projeto caiu, é levado ao conhecimento de todos os parlamentares que têm aquele senso comum e todos começam a trabalhar para que aquilo aprove. É muito mais fácil. A gente vê aí setores da sociedade, assim que, no ponto de vista populacional ou de representatividade, é muito menor do que o dos aposentados. Então, por exemplo, a gente vê, a bancada ruralista, ela não tem a força de população, de votos, vamos dizer assim, que o aposentado tem. Mas ela, por ser uma bancada organizada, estruturada, ela consegue pleitos. E é isso que a gente está querendo fazer. Só que a gente tem um pleito mais ambicioso ainda, Zé Silva. O que é? Nós não vamos esperar 2022 para constituir uma bancada. Para que isso? Se a gente tem gente boa lá dentro, nós vamos trazer essas pessoas, assim como você, o Ricardo e vários outros que estão juntos com a gente, lá no Senado, o Paulo Paim, vários. Nós vamos trazer eles e falar, olha, vamos formar uma bancada? Vamos fazer isso? Em 2022 a gente está mais fortalecido.
Já imagina aí se a gente conseguir colocar dentro da nossa bancada pessoas comprometidas, no mínimo 27 deputados, 27 senadores, já muda o histórico, já muda o nosso sentido, a nossa batalha já facilita e facilita muito. Pois é, Sandro, nós já podemos agora, a partir do dia 2 de fevereiro, porque para formar essa bancada, ela, na verdade, ela é uma frente parlamentar, né? Um grupo de parlamentares oficialmente. E eu já me coloco à disposição, a gente precisa coletar a assinatura desses 172, no mínimo, deputados, né, e deputadas. Então, no dia 2, nós já podemos, junto com vocês, a nossa assessoria, a gente já coletar as assinaturas e depois, quando a gente conseguir coletar todas as assinaturas, espero já ter vacinado, se Deus quiser, todos nós, né? E a gente realiza um encontro lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e ela pode ser mista, composta de senadores e deputados. Eu acho que ela passa a ter mais força, porque tem força nas duas casas. Então, a gente pega a assinatura de deputados e também de senadores, e a gente faz um encontro de eleição, posse dessa frente parlamentar, que é essa bancada, e nesse dia nós já podemos integrar com um seminário lá, com as duas, três palestras, com debates, e a partir de lá a gente já começa a elaborar, um plano de trabalho anual, e colocando lá já as pautas, o que já tem projeto, o que não tem projeto, o que nós vamos elaborar. Tem alguns que nem é projeto, por exemplo, nós podemos fazer uma audiência pública e chamar lá, como o Milton levantou aqui, todo o presidente e a equipe do INSS para perguntar o que eles estão fazendo para modernizar, para dar celeridade, para acabar com as filas. Isso eu estou lá para isso, nós estamos lá para isso. Agora, eu fazendo isso como parlamentar, eu já posso fazer, né, e devo fazer, mas fazer numa bancada, numa frente parlamentar, ela tem muito mais força, né? Então, por isso, hoje, assim, nessa nossa live, eu vejo que nós já estamos fazendo um planejamento de trabalho e também uma matriz de compromissos nossa, né? Então, podemos levar, por exemplo, debater além da questão das filas do INSS também, por que o governo, que tem, eu citei aqui, Sandro, tem no Ministério da Agricultura, tem todos os agricultores familiares que são assegurados especiais da Previdência, tem mais de 5 milhões, tem um cadastro lá. O INCRA tem o cadastro de não sei quantos milhões de arrendatários, meieiros, produtores, né? O Ministério da Cidadania tem todos do Bolsa Família, né? E por que não integra isso tudo? E o INSS, em vez de ficar, quando chega o segurado especial, requer a sua aposentadoria, ele fica pedindo comprovação. A comprovação é o cadastro que ele já tem da pessoa. Tem gente que tem um cadastro lá há 30, 50 anos, sabe? Então, essa é coisa que eu discutindo, a gente falando mais humilde, que é concreta, que eu tenho lutado para isso, para integrar esses bancos de dados. E aí, com certeza, isso vai reduzir fila e vai dar celeridade. Requereu a sua aposentadoria, imediatamente já tem o banco de dados. Eu citei, você pega um telefone desse aqui, você transfere um dinheiro para o seu filho, o seu parente, ou quem você precisar, em 3 segundos está na conta da pessoa. Por que uma pessoa, para se aposentar, tem uns que fica 12 meses, 6 meses, 8 meses, né? E quando chega lá, ainda é negado, ainda tem que entrar com ação contra o INSS, que demora mais não sei quantos anos, né? Então, isso é um ponto que precisa ser resolvido, que a categoria merece e não precisa ficar pagando por isso, né? Com toda certeza. Esse ponto que você levantou aí, realmente, é o que eu vejo que falta. Ações efetivas. Falta boa vontade. Vamos falar o português, claro. Porque é como você falou, hoje tem um cadastro SUS. Hoje tem um cadastro, lá no cadastro SUS você tem o endereço da pessoa, você tem ali um monte de dados que as pessoas têm, você pode fazer o cruzamento de dados. E a pessoa realmente, ela entra, ela morre esperando o benefício. Eu falo, porque como eu advogo, lá na minha bancada, lá em Araguari, que a gente tem um escritório, tem um amigo meu que mexia muito na área previdenciária. Às vezes a pessoa entra, ela morre esperando o benefício chegar, mas por pura ineficiência do Estado. Por pura ineficiência. Por que não fazer uma frente que realmente comece a analisar esses pequenos detalhes? Igual hoje a gente teve uma live com o presidente Leonardo Rolim.
E assim, a gente vê que ainda tem muita coisa que falta planos efetivos para sair do papel. A gente vê que falta um diálogo assim, dentro da realidade, um diálogo verdadeiro mesmo sobre a necessidade do aposentado. E essa frente parlamentar que ligada aos aposentados, ao aposentado especial, com pessoas que têm o convívio, a gente convive com o aposentado 24 horas por dia, Zé Silva. Então a gente sabe o que eles precisam. Você está lá dentro do pequeno produtor rural, você sabe a dificuldade que é. Então, assim, você já conhece. Agora você pega pessoas que estão ali dentro dos seus palacetes, coloca ali dentro de uma autarquia que é o INSS e pensa que eles vão trazer respostas efetivas. Não vem. Então, você falou a coisa certa. Efetividade dentro do como você diz, põe em prática. Sair do blá blá blá, dos planos mirabolantes que não saem do papel, mas começar a colocar em prática. Você falou tudo que a gente precisava ouvir. Perfeito. Sandro, isso também, no começo, nós falamos um pouco em relação aí, especialmente do cenário, né? Eu falei que inicialmente os 2 primeiros anos da legislatura, os parlamentares elegem o presidente da Câmara sem conhecer. Os 2 últimos anos, cada parlamentar já conhece todos os candidatos. Milton, nós chegamos a um consenso aqui que tem 2 que despontam, né? Mas eu falei que a vantagem é que esses 2 últimos anos, eu, por exemplo, tive a oportunidade que não tive lá 2 anos atrás, quando elegemos o Rodrigo Maia, presidente atual, de colocar as pautas importantes nossas para o que for o próximo presidente da Câmara dos Deputados, né? E uma coisa que nós estamos lutando aqui para que os idosos, aposentados e pensionistas tenham voz, por incrível que pareça, nós, deputados, o que nós mais queremos é que a mesa da Câmara, o presidente, o vice-presidente, dê voz, principalmente aos parlamentares. Porque senão a gente fica votando assunto só de interesse do governo, e o governo está muito preocupado em manter a economia. Não estou aqui só para criticar o governo, manter a economia, manter isso, manter tais índices. E nós, os parlamentares, claro, nós temos responsabilidade do país ter equilíbrio, mas assim, eu disse também que no começo da pandemia, até falei isso junto com você aqui, que todas as poupanças que o país tiver têm que ser colocadas em setores que precisam mais, como é o caso dos idosos, aposentados, pensionistas, pessoal do BPC, para manter o distanciamento, para ter os medicamentos, para se prevenir contra essa sombria e maldita pandemia. Então, por isso que nós queremos ter voz, ou seja, colocar em pauta os assuntos, principalmente, que os deputados que vivem na ponta, né? Você vê, mesmo com essa pandemia, na eleição municipal, eu tive mais de 110 municípios de Minas, lá no pequeno distrito, na pequena comunidade, que nós dissemos aqui, doutor Sandro, que quando você tem que falar da importância do setor, na questão humanitária, que trabalhou a vida toda para o país, mas é a principal arrecadação de grande parte dos municípios brasileiros, né? Então, além de pensar que isso é responsabilidade nossa, da questão humanitária, do reconhecimento, da valorização, da gratidão, porque trabalharam até aqui, agora é responsabilidade nossa trabalhar daqui para frente, mas também os pequenos municípios sem aposentadorias não sobrevivem também não. É só aquele dinheiro que vem do fundo de participação do município e os aposentados e pensionistas. Não tem outra arrecadação quase dos pequenos municípios, né? Então, por isso que é fundamental agora, e eu estou muito esperançoso, né, nesses 2 últimos anos agora dessa legislatura, porque os candidatos estão se comprometendo a ter compromisso com a gente. Nós termos voz, os deputados terem voz com os presidentes, sabe? Maravilha, deputado. A gente nem percebe, mas a hora já passou. 15 horas, não é? Eu quero agradecer demais pela sua presença aqui, um prazer enorme. Lamento aí o Sandro ter chegado tão em cima da hora, mas a gente vai ter novos bate-papos como esse, a gente está só começando o ano, né? Então muita coisa vem por aí, e a gente certamente vai se encontrar logo, logo aí por Brasília, né, nessa luta que ainda não acabou e nem vai acabar, que a gente vai continuar com essas e com outras pautas que virão. Então quero deixar Sandro dar uma palavra e, por último, o senhor se despede da gente com a sua palavra.
Deputado, quero te agradecer, pedir novamente perdão por esse imprevisto que eu tive aqui. Eu queria estar na live desde o início, mas te dizer que eu sinto honrado e orgulhoso de saber que tem pessoas que a gente pode contar lá dentro do Congresso Nacional. E a gente faz questão de mostrar aqui para os nossos, digamos assim, para os nossos parceiros aqui, que cada aposentado pensionista é um parceiro nessa batalha, porque eles ligam, eles cobram, eles mandam e-mail, eles vão para as redes sociais. Então, são parceiros na busca de um Brasil mais digno. Então, eu queria dizer em nome de todos eles que a gente está vendo o esforço, está vendo a batalha e a boa vontade. É isso que a gente precisa e é isso que a gente busca. E que é um orgulho ter conhecido o senhor, tá nesse pleito com o senhor. E conta com a gente sempre que precisar para a gente dar divulgação aos pleitos bons para o nosso Brasil. E o que você falou é perfeito. A gente precisa dar voz aos deputados, aos parlamentares que são eleitos para representar o povo. Essa de ficar tudo na mão de um presidente da casa, e a gente já tem até um projeto quanto a isso aí que chama PEC da Pauta Popular. Vou passar ele para o senhor ver depois. Que não sei se o senhor já chegou a tomar conhecimento. Se a gente colher 150 mil assinaturas, passa a ser obrigatório incluir em pauta. Colher 150 mil assinaturas do povo passa a ser obrigatório incluir em pauta. Mas a gente ainda vai trabalhar essas pautas, mas é isso que a gente precisa. A voz dos deputados, porque a gente vê os bons sendo calados e os interesses, igual você disse, do governo, não querendo fazer qualquer apologia contra o governo, como você disse, mas a gente vê pautas do governo, pautas de interesses classistas, indo à votação e pautas boas para o povo, fica à parte, fica isolado. Tudo que você falou eu corroboro e me sinto orgulhoso de estar nessa live hoje, essa live que só engrandece a gente. Seja sempre bem-vindo aos nossos canais. Muito obrigado, doutor Sandro. Obrigado, Milton. Deixa um abraço também ao Felipe. Um abraço a todos que estão conosco nessa luta honrosa. E eu agradeço muito a vocês de confiar no nosso trabalho. Eu agradeço a Deus de poder ter conhecido vocês, né, nessa luta. E é bom quando a gente conhece na caminhada, né? Tem uma frase que eu falo que o caminho ensina quem caminha, né? Então, nós estamos caminhando juntos, né? E desejar um feliz 2021 para todos nós, com agilidade nessa vacina, todo mundo tomar os cuidados do distanciamento, do álcool gel, da máscara, tudo que puder, para a gente vencer logo essa pandemia. E fica aqui o compromisso com vocês e com todos, com toda a categoria, de logo já na primeira semana de fevereiro, nós vamos conversando, começar a pegar as assinaturas para a criação da bancada da frente, sabe? Eu vou fazer, depois a gente discute quem serão os deputados que vai compor lá a direção. E no primeiro momento que permitir a gente fazer uma audiência pública presencial, vocês nos ajudar também, vou propor, se vocês acharem viável, uma audiência pública para discutir com a INSS, transmitido em rede nacional, sobre o que eles estão fazendo para acabar com as filas, da agilidade nos processos de aposentadoria e também das perícias, né, que as pessoas ficam ali, às vezes, sofrendo muito tempo. E também contar com vocês nessa organização, é uma luta que eu já tenho da integração dos bancos de dados que eu falei, do Ministério da Agricultura, da Cidadania, do SUS, do INCRA, né? Todo esse que eu tenho certeza que isso é um dos caminhos para a gente dar celeridade. Mas, feliz 2021, obrigado pela oportunidade, parabéns a todos os aposentados, idosos aí, nesse dia tão importante. Obrigado, deputado. Pessoal, daqui a pouquinho a gente se vê na nossa próxima live, tá bom? Um abração a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.